Este tem cheiro e gosto da década de 80, muito pouco comentado hoje em dia, na verdade, é até difícil de se achar para ver. Fiz uma breve pesquisa e não tem disponível em nenhum streaming aqui no Brasil atualmente, só tem mesmo por aqui no YouTube para aluguel. Mas de certa forma assistir ele dublado, com a dublagem dos anos 80, é o que acende ainda mais aquela memória nostálgica em quem assistiu na época. O que nos deixa uma pergunta na cabeça: The Warriors, Os Selvagens da Noite, seria uma joia subestimada? Meu nome é Rodrigo Lanes e se você gosta de boas indicações de filmes ou de relembrar alguns filmes antigos que talvez você já tivesse até esquecido, então Cinetour é o canal para você. Pedimos a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar a crescer, um like e um comentário. Você pode nos falar se já assistiu esse longa e o que achou dele, ou até nos dar uma indicação de algum outro filme bom dessa época para a gente relembrar, ou até para fazer um vídeo. Bem-vindos ao canal Cinetour. Longa de ação de 1979 com elenco quase todo desconhecido, dirigido por Walter Hill. O Warriors, Os Selvagens da Noite, nasceu ao mesmo tempo que Mad Max e veio puxando a onda de filmes pós-apocalípticos da década de 80, e no entanto, parece não surfar na mesma onda desses. É um clássico cult sim, mas está mais para um favorito cult do que para um clássico amplamente apreciado, e talvez esse seja o seu charme, o toque especial dele. Em uma Nova York dominada por gangues que são extremamente territoriais, sendo que cada gangue é responsável, entre aspas, por um bairro ou um pedaço de terra e vivem brigando entre si, todos com a polícia. Então, o líder da maior gangue, Cyrus dos Riffs, propõe uma trégua e convoca uma reunião com 9 componentes de cada um desses grupos, sendo mais de 100 gangues, com a intenção de unir todos com o mesmo propósito: tomar conta da cidade inteira. Ele contabiliza que todas as gangues unidas são mais de 60 mil membros e que a força policial não passava de 20 mil. Mas em uma reunião que não era permitido levar nenhum tipo de arma, os rogues levam uma, e o líder deles mata Cyrus no meio do discurso com um tiro e culpa os Warriors. O líder dos Warriors, Cleon, já fica por ali mesmo, é espancado até a morte no local e os outros 8 membros conseguem escapar. E assim começa a corrida dos Warriors pela noite, tentando chegar em seu território, tendo que passar por todas as gangues e a polícia, que agora estão na cola deles. O longa se passa inteiramente à noite, somente os minutos finais, onde já estava amanhecendo, o desfecho acontece na beira da praia já com claridade. Walter Hill nos apresenta uma cidade ameaçadora, quase deserta, suja e úmida, o que aumenta a tensão. A trilha sonora se destaca e o filme tem um figurino e maquiagem incríveis, que dá personalidade própria a cada gangue e ainda a direção de arte, que incluem ótimas montagens de cenários e uma fotografia noturna depressiva e assustadora que dão identidades únicas ao longa. É baseado no livro de Sol Yurik, com o roteiro de Walter Hill e David Chamber. É estrelado por Michael Beck, James Remar, Deborah von Valkenburg, David Patrick Kelly e muitos outros, incluindo alguns membros de gangues da vida real de Nova York da época. Literalmente um elenco de milhares nesse filme. Na reunião de abertura com Cyrus, muitos membros de gangues reais foram usados, com policiais de folga para manter a paz. Eram 1000 pessoas no total. Swan, que se torna o recém-nomeado líder, interpretado por Michael Beck, é excelente. Ele faz o tipo de poucas palavras mais eficiente. Alguns na gangue só querem lutar, outros só pensam em mulheres. Swan sabe que se eles vão sobreviver, eles vão precisar da sua inteligência. O Ajax, interpretado por James Remar, não acha que Swan deva ser o líder, mas relutantemente segue a cadeia de comando. Ele mostra a honra entre os ladrões. O resto da turma são todos muito bons. Cada um deles tem a sua personalidade e maneira de lidar com a situação. Uma coisa que todos demonstram é lealdade, mesmo que isso os coloque em perigo. Luther, interpretado por David Patrick Kelly, é o líder dos rogues, e esse é apenas um psicopata. Seus guerreiros venham aqui brigar no final do filme batendo as garrafas enfiadas nos dedos é assustador e aparentemente improvisado. O roteiro não estava funcionando muito bem, então Walter disse a David para inventar algo. David disse que era de um vizinho que costumava intimidá-lo quando criança. Guerreiros! Por que não vêm aqui brigar?
Guerreiros, vem aqui brigar! A única mulher que se destaca no longa é Deborah Van Valkenburg, que depois trabalhou com Walter Hill no outro clássico cult urbano Ruas de Fogo de 1984. Ela cruza com eles durante o caminho, se mostra uma pentelha no começo, quase fazendo eles apanharem para os órfãos, mas depois acompanha eles e se torna o interesse amoroso de Swan. Também é responsável por uma das cenas mais tocantes do longa, quando eles estão em um metrô e sobe dois casais ricos e bem arrumados e felizes, e ela se sente, de certa forma, humilhada pela aparência suja e roupas simples que está vestindo. Ela fica olhando para eles como se aquela fosse a vida que ela queria, e quando ela vai ajeitar o cabelo, Swan segura a mão dela como se dissesse que ela não precisava tentar ser como eles, como se dissesse que gosta dela assim mesmo, do jeito que ela é. Uma cena sem falas, mas lindamente escrita e interpretada. O resto das gangues são muito bem feitas, não são o tipo de pessoas que você gostaria de encontrar em um beco escuro. O design e o figurino das gangues é excelente. Algumas são um pouco datadas, mas no geral são muito bem feitas. A pintura de guerra que alguns usam certamente tem um efeito assustador pretendido. Os rostos da gangue Baseball Furies foram baseadas na banda Kiss, de quem Walter Hill era fã. A produção do filme não foi fácil. Quase todo o filme foi filmado à noite nas ruas de Nova York. Um número muito limitado de cenas foi filmado em um set, e durante a produção aconteceram algumas coisas interessantes. Os caminhões de filmagem eram protegidos por uma gangue de verdade durante o dia, custando $500 por dia. Alguns membros da equipe de produção receberam ameaças de morte. Uma gangue de Coney Island não gostava de outra gangue em seu território, mesmo que fossem atores. Então o departamento de figurino tinha que garantir que nenhum membro do elenco deixasse o set com as cores da gangue. Durante as gravações da pendenga entre os Warriors e os órfãos, acontece uma perseguição de verdade envolvendo a polícia e delinquentes locais, o que obrigou à interrupção das filmagens. Também tem algumas curiosidades. O logo utilizado na jaqueta dos Warriors foi inspirado no símbolo dos Hells Angels. O presidente Ronald Reagan era um fã declarado do filme, inclusive ele ligou para o ator Michael Beck para dizer que viu o filme e que gostou muito. Pode parecer algo absurdo hoje em dia, mas o filme retrata as gangues como elas eram na época, com cores, uniformes e adereços que deixavam bem evidentes os membros. As gangues marcavam encontros para resolverem tudo no braço e armas de fogo eram reservadas apenas para ocasiões especiais. O filme foi um sucesso, principalmente com gangues e rapazes mais jovens. Há relatos de vandalização de cinemas, já que muitas gangues iam ver, se divertir, apenas para no final do filme as luzes se acenderem e ver outra gangue sentada 3 fileiras atrás deles. Isso geralmente terminava em violência. Essas ocorrências resultaram em 3 assassinatos. Isso fez com que a Paramount removesse os comerciais de publicidade, rádio e TV por um tempo, e 200 cinemas tiveram que contratar pessoal de segurança. Devido a questões de segurança, os proprietários de cinema foram isentos de suas obrigações contratuais se não quisessem exibir o filme, e a Paramount se ofereceu para pagar os custos de segurança adicionais e danos devido a vandalismo. O filme é uma obra incrível, muito bem dirigido e lindamente filmado. Embora os locais reais não fossem exatamente bonitos, você tem a sensação real de estar no ventre de Nova York. Todos os atores fazem um trabalho incrível. Vale a pena assistir The Warriors? Muito mesmo. Tem status cult e é um filme brilhante. Talvez datado, mas ainda bom. É bem dirigido por Walter Hill, tem um ótimo elenco e uma história simples e convincente. Para quem assistiu na época, faz você nunca querer sair à noite, especialmente em Nova York no começo dos anos 80. Se você assistiu nos anos 80, nos conte que lembranças ele te traz hoje em dia. Se não assistiu ainda, recomendo que assista esse clássico cult. Se inscrevam no canal Cinetur e para nos ajudar ainda mais, deixe um like também. Canal Cinetur fica por aqui, até o próximo vídeo.